aqui, que Deus possa abençoar o casal em nome de Jesus, amém? Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre os atributos de Deus versus fraquezas humanas. Você pode falar comigo? Diga-me assim, os atributos de Deus versus fraquezas humanas. Para tanto, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Isaías capítulo 40. Nós leremos os versículos 28 a 31. Abramos a palavra do Senhor então, Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Depois nós vamos mandar para a transmissão o tema que ficará registrado para nós, caso você queira ouvi-lo depois, amém? Os atributos de Deus versus fraquezas humanas. Aqui, irmãos, Isaías capítulo 40, versículos 28 a 21, nós temos o profeta dizendo, não sabes, vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Vamos ler juntos? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos ler mais uma vez? Você entrou aqui cansado nessa noite? Olha o que nos diz que Deus faz conosco. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Continua dizendo, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas o que vai acontecer? Versículo 31, vamos ler juntos? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos ler mais uma vez? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga para o irmão assim, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Aleluia! Louvado seja Deus! As fraquezas humanas, os atributos de Deus versus as fraquezas humanas. Amados, todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos entender que nós temos, o contrário de Deus, nós temos momentos de grandes fraquezas. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus torna forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus é esse Deus maravilhoso. Amém? E é muito importante nós percebermos que as fraquezas humanas não são um obstáculo para Deus. Você pode falar comigo? Diga-me sim, as fraquezas humanas não são um obstáculo para Deus. Pelo contrário, elas são o cenário onde os seus atributos se manifestam com maior clareza. Eu queria pensar com os amados, primeiramente, porque nós sabemos e nós estamos vendo aqui o profeta Isaías, ele nos trazendo características a respeito da pessoa de Deus. Eu gostaria que o Renato deixasse ali o versículo 28, porque a Bíblia, irmãos, ela vai nos apresentar a Deus como sendo um ser absolutamente perfeito. Amém? A natureza de Deus, Deus é um ser perfeito, Deus é um ser absoluto. E nós sabemos que os atributos de Deus, eles são qualidades que o nosso Deus tem. E aqui então no versículo 28 fala assim, não sabes, nunca ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ou seja, nós jamais, obviamente, dado a nossa limitação, vamos conseguir penetrar profundamente
naquilo que Deus ele é. Nós o conhecemos em parte. Um dia o que é em parte será aniquilado e nós o veremos como ele verdadeiramente é. Mas mesmo conhecendo Deus em parte, nós precisamos conhecer, como igreja do Senhor, os atributos de Deus, essas qualidades que são inerentes à pessoa de Deus. Vamos tentar aqui rememorar alguns atributos de Deus. Vamos tentar rememorar? Você sabe, não sabe quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Então, a teologia, ela vai dizer que há atributos naturais e há atributos que eles são atributos sobrenaturais. Então vai, assim, não numa dicotomia, mas vai nos mostrar que há aqueles atributos que são comunicáveis aos homens e há aqueles atributos que são incomunicáveis aos homens. Quais são os atributos incomunicáveis aos homens? Onisciência, onipresença, onipotência, infinidade, imutabilidade, eternidade, são atributos que pertencem a Deus. Ok? Então é comum nós dizermos assim, Deus é onipotente. O que é onipotência? Significa que Deus tem poder nos céus e na terra. Disse Jesus, o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, falou assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então esse é um atributo, essa qualidade de Deus, um ser onipotente, que tem poder nos céus e na terra. Mas ele também é um ser onisciente. O que significa isso, pastor? A onisciência significa que Deus tem conhecimento de tudo aquilo que acontece conosco. Não apenas aquilo que já passou, mas ele tem ciência daquilo que se descortinará diante de nós. Por isso que a Bíblia nos diz, no Salmo 139, o Senhor nos sonda e nos conhece, sabe quando nós nos assentamos e quando nós levantamos. Palavras ainda não chegaram à nossa boca e Deus conhece todas elas. Antes de você proferir qualquer palavra, Deus já tem ciência. Isso é a onisciência de Deus, capacidade de Deus de perscrutar o mais profundo do nosso coração. Aquelas dores, aqueles sofrimentos, aquelas frustrações, aqueles momentos tão tenebrosos, difíceis que nós enfrentamos, que mais ninguém sabe. Você diz assim, só eu sei dos meus problemas, mas Deus também sabe. É a onipresença, a onisciência de Deus. Amém? Então a onipotência é que Deus tem poder nos céus e na terra. A onisciência, Deus tem ciência de tudo que está acontecendo. E nós temos o outro atributo que é a sua onipresença. O que é a onipresença? É que Deus está presente em todos os lugares que necessitam da sua presença. Ok? Deus é um ser, a onipresença fala de ação de Deus, fala de Deus estar se mobilizando, realizando prodígios, maravilhas, fala dos feitos de Deus. Obviamente, quando nós falamos da onipresença de Deus, nós jamais podemos limitar a ação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que aperfeiçoa nas nossas vidas. E é comum nós tentarmos problematizar um pouquinho e muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, pode Deus estar lá na pedreira Padre Lopes agora, no meio daqueles drogados e etc. O Senhor Jesus pode estar ali com a sua onipresença? Pode. Pastor, Jesus pode estar lá no prostíbulo agora com a sua onipresença? Pode. Pastor, Jesus pode estar lá no candomblé, pode estar nas religiões afrodescendentes? Pode, porque ele é onipresente. Mas a onipresença dele vai se manifestar lá quando alguém parar e falar assim, puxa vida, eu preciso de Deus. Puxa vida, eu não posso continuar lidando, agindo da mesma forma que estou agindo. Então pode ser que o camarada esteja lá drogado, mas está sendo alvo de intercessão, alguém está orando por ele, alguém está ali, sabe, de repente falando de Jesus, e lá no seu particular, na sua individualidade, Deus pode sim, através da sua onipresença, atuar naquela vida, operar naquela vida. Eu contei aqui, não tem muito tempo, a respeito de um gerente
de uma fazenda, produção de café, e aquele gerente, todas as sextas-feiras, existia lá no dia do pagamento, todo mundo ia para lá para receber, a peãozada toda, e no dia ali do pagamento, na própria extensão da casa daquele gerente, existia ali um forró a noite inteira, as pessoas bebendo, as pessoas farreando e etc. E aquele moço, testemunho dele, ele dizia sempre o seguinte, usando até uma ilustração, que o diabo, ele pode até fazer o balaio. Já viu aquele balaio de taquara? Já viram? Quem já viu? Balaio de taquara? Mas ele não sabe fazer a tampa. Quando ele acha que está tudo construído, Deus vem. E ele dizendo assim que uma das músicas seculares que estava tocando ali naquele dia, a letra falava muito sobre Deus. E a palavra Deus começou a penetrar nos ouvidos dele ali, ele dançando, todo mundo farreando naquele momento ali, e a palavra Deus, e muitas vezes na letra ali, falando sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, e o Espírito Santo de Deus foi tocando no coração daquele moço de tal maneira, que disse ele que assentou no coração naquele dia assim, nunca mais na minha casa vai entrar forró, nunca mais a minha casa vai servir para que alguém possa beber, para que alguém possa estar mergulhado no pecado. Eu vou ser um crente. E procurou um pastor da Assembleia de Deus, entregou a sua vida a Jesus, se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus, porque aqueles caminhões que levavam os peões para as farras, etc., usava-se esses caminhões agora para os cultos, nas roças. Então, naquela época na época da irmã Lucimar, existia esse negócio na roça, viu, Lucimar? Né? Aqueles caminhões tucão assim, com aquele banco de madeira, a gente sentava naquele negócio e todo mundo ia louvando a Deus. Para aquelas fazendas distantes. Eu era pequeno ainda, mas eu acompanhava o meu irmão, que havia se convertido na Assembleia de Deus, e eu ia com uma motivação equivocada, porque eu sabia que naquelas roças lá, o pessoal fazia doce de abóbora, doce disso, doce daquilo, eu ia para encher o bolso de doce, depois o povo estava orando, estava enchendo o bolso de doce, né? Comia doce a semana inteira, era uma oportunidade. Mas aquele moço se tornou um cristão, irmãos, um convertido, de tal maneira que aquele moço depois, ele atuou como presbítero na Assembleia de Deus em Mantenópolis, foi uma grande ferramenta, um grande instrumento nas mãos de Deus, mas Deus agiu lá, porque a onipresença de Deus, ela não está restrita àquilo que eu acho ou que eu penso, porque Deus, ele pode de fato fazer aquilo que nós jamais pensamos, é a sua onipresença. Precisou de Deus, não importa onde a pessoa esteja, se lá no abismo, se no topo, se no vale, se está bem ou não. O fato é que quando a pessoa ela para e ela diz assim, eu preciso de Deus, então esse Deus onipotente, esse Deus onisciente vai agir no coração dessa pessoa, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, porque Deus agora tem um espaço ali totalmente voltado para ele agir na vida dessa pessoa. Mas esse Deus que é onipresente, também é um Deus eterno, que não teve princípio e nem terá fim. É um Deus infinito, que não tem também o que nós somos seres finitos, mas Deus é infinito. A sua imutabilidade, Deus é um ser que não muda, a Bíblia nos diz que ele é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, nós mudamos. Pensamos hoje de uma forma, amanhã já mudamos e tal, etc. Deus não muda, Deus é um ser imutável. Mas pela sua graça, pela sua bondade, apesar da sua imutabilidade, Deus, ele de tal maneira, ele tem prazer em que as pessoas se arrependam, que as pessoas, lembra lá, Deus levanta o profeta Jonas, fala, Jonas, vai lá pregar, Jonas, em Nínive, nós vamos destruir, eu vou destruir Nínive, e etc. E o profeta tenta fugir daquilo, mas ele vai para Nínive, ele anuncia a destruição de Nínive, mas tanto o rei como todos que ali estavam, se arrependeram, vestiram de saco, e a Bíblia nos diz que Deus se arrependeu do mal que faria contra Nínive. Esse ato de Deus se arrepender, irmãos, é porque na verdade não é esse ato nosso, porque nós temos, me arrependi. Não, Deus, ele desvia o seu furor. A linguagem que a Bíblia nos traz é de arrependimento, mas Deus desvia o seu furor, porque Deus tem prazer em responder aos homens positivamente, quando os homens se voltam para Ele, quando os homens se arrependem dos seus pecados,
então Deus tem prazer em estar abençoando a vida do homem. Amém? É a sua imutabilidade presente. E agora nós temos, irmãos, alguns atributos que são comunicáveis a nós. Falamos dos incomunicáveis, mas temos atributos comunicáveis. Quais são os comunicáveis, pastor? Quem se lembra? Amor, mas o quê? Amor, bondade, justiça, são atributos, são qualidades que Deus compartilha conosco. Sentimentos, são situações que Deus compartilha. Ele quer, como Ele é justo, Ele quer que nós sejamos justos. Como Ele é santo, Ele quer que nós sejamos santos. Como Ele é amor, Ele quer que nós também estejamos amando uns aos outros. São atributos, qualidades que Deus conferiu a todos nós. Mas, irmãos, me chama a atenção nessa noite, não é apenas o conhecimento a respeito dos atributos, dessas qualidades pertencentes a Deus, mas me chama a atenção porque, em contraste a toda a soberania, a todo esse poder que Deus tem, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, contudo nós somos seres frágeis, nós somos seres falíveis, nós somos seres que esporadicamente manifestamos de alguma maneira as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E os atributos de Deus, irmãos, se manifestam com muita clareza quando nós estudamos a Bíblia, exatamente nas nossas fraquezas. Primeiro, nós sabemos que em face à nossa limitação, Deus nos responde com a sua onipotência. Você pode falar comigo e diga assim: diante da minha limitação, Deus me responde com a sua onipotência. Aleluia! Ou seja, Deus jamais ficará ou será surpreendido pelas nossas crises. E aquilo que é impossível para os homens, a Bíblia nos diz que continua sendo possível para Deus. A nossa incapacidade nunca, irmãos, estará limitando a capacidade de Deus agir nas nossas vidas. Por isso, nós somos convidados diariamente, todos os dias, nós somos convidados a confiar mais no poder de Deus do que em nossos próprios recursos. Às vezes nós queremos fazer o inverso, nós queremos confiar na conta bancária, nós queremos confiar nos nossos dons, nos nossos talentos, nós queremos confiar na nossa criatividade, mas nós somos, irmãos, compelidos nessa noite a entendermos que eu preciso confiar mais no poder de Deus do que nas minhas habilidades, mais no poder de Deus do que nos recursos que de repente Deus já tem disponibilizado a mim. Deus nos responde diante das nossas limitações, todos nós. Há um momento que você consegue chegar até aqui, mas daqui para Deus agora com o Senhor. Em face àquilo que parece ser monstruoso, grandioso, faraônico diante de nós, a gente olha para essas coisas e fala: Deus, eu cheguei no limite. Quantas vezes nós falamos assim? Quantas vezes no campo emocional, espiritual, no campo físico, sabe, nos recursos materiais, quantas vezes nós dizemos assim: Deus, eu cheguei no meu limite, Senhor. Senhor, agora não tem mais o que fazer. E é quando nós chegamos nos nossos limites, é que precisamos entender que Deus vai responder às nossas limitações com a sua onipotência. E na onipotência de Deus, Ele vai nos dizer o seguinte: meu amigo, meu filho, começa diante da sua insuficiência, diante das suas fraquezas, diante das suas limitações, comece confiando em mim. Por isso que a Bíblia nós falamos hoje de manhã: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Vamos dar uma olhadinha em Jeremias capítulo 32, versículo 17. Olha o que nós temos em Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Vamos ler juntos? Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus
e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma, porque tudo para Deus, irmãos, sabe, por Ele ter feito todas as coisas, compreender todas as coisas, nada surpreende o nosso Deus. Você pode dizer isso para o irmão, fala assim, meu irmão, nada surpreende o nosso Deus. Amém? Não são as nossas fraquezas, não são as nossas debilidades, não são as nossas vitórias, não são os momentos de êxtases que nós vivemos, nada surpreende o nosso Deus. Tudo Deus tem conhecimento, porque Ele fez todas as coisas. Eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Deus fez todas as coisas. Amém? E esse Deus que fez todas as coisas nos mostra que a minha autossuficiência precisa ser submetida à minha confiança em Deus. Porque se eu confio na minha própria força, eu posso ficar decepcionado. Se eu confio na minha própria capacidade, eu posso ficar decepcionado. Mas se eu confio em Deus, e é isso que aconteceu com Davi no campo de batalha, que você conhece muito bem. Davi chega lá no campo, vai coletar informações dos seus irmãos para levar o seu pai. Quando ele chega lá, ele se depara com um gigante de aproximadamente, segundo os estudiosos aí, de 3,10 metros, 3,20 metros, ali amedrontando o povo de Deus, um filisteu incircunciso, proferindo palavras que estivesse diminuindo o nosso Deus. Quem é o Deus de vocês para me livrar? Você conhece muito bem. Diante das limitações dos soldados ali presentes, diante das limitações do próprio Davi, quando olha o gigante Golias, Davi ele é tomado por um impulso muito grande. E ele é levado à presença do rei Saul, e a Bíblia nos diz que ele apresenta para o rei as suas credenciais. Davi, qual é a sua experiência no campo de batalha, Davi? Os homens que eram do campo de batalha estavam recuados, com medo. E o gigante crescia mais ainda. Mas Davi, ele chega para o rei, você conhece muito bem a história. Davi vai dizer assim, estava lá pastoreando o rebanho, de repente veio um urso e eu o matei. Depois veio um leão, eu o matei. E assim como Deus me entregou o urso e o leão, certamente Ele me entregará nas mãos este circunciso filisteu. Amém? Ele vai na força do Senhor, e ele olha e vai dizer, tu vens contra mim com espada, com isso e tal, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti no nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tem autossuficiência, que é poderoso para desfazer com tudo aquilo que não provém do Senhor. Há coisas que nós, de fato, somos limitados, mas nas nossas limitações, nos voltemos e confiemos no Senhor, porque Deus é onipotente, tem poder nos céus e na terra. Portanto, o seu problema, o meu problema diante do Senhor é como uma formiguinha nas mãos de Deus. É praticamente nada, porque Ele é poderoso e está acima de todas as coisas. Amém? Irmãos, em relação às nossas fraquezas, não apenas as nossas limitações se manifestam, mas muitas vezes a nossa própria ignorância se manifesta, porque às vezes nós, na nossa ignorância, nós queremos entender algumas coisas, mas nós não conseguimos entender e ficamos muitas vezes nutrindo o nosso coração de tantas dúvidas, de tantos questionamentos, de tantas questões, mas é preciso nós entendermos que a nossa ignorância, Deus nos responde com o que nós falamos agora, com a sua onisciência. E a onisciência de Deus aqui, irmãos, se manifesta dizendo o seguinte: nem todas as nossas perguntas serão respondidas nesta vida. Diz Jesus assim, o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. A onisciência de Deus me diz que o silêncio de Deus também não significa a sua ausência diante daquilo que eu estou passando. Também, irmãos, eu preciso entender que a minha ignorância, Deus me responde com a sua onisciência, e na sua onisciência vai nos mostrar que a soberania de Deus ultrapassa as nossas capacidades de compreensão, a soberania de Deus. Deus faz o que quer, com quem quer, como quer, na hora que quer, e não pode o vaso de barro que está nas mãos do oleiro questionar com o oleiro.
porque Ele é o oleiro, nós somos apenas os vasos, os barros, e Ele vai nos moldar, vai nos quebrar, e a fim de que nós sejamos aperfeiçoados a cada dia mais. Amém, queridos? Portanto, não permitamos que a falta de respostas de Deus, muitas vezes, esteja roubando de nós a nossa fé no Senhor. Não estejamos deixando que o nosso coração esteja fatigado, mas que possamos descansar, de fato, o nosso coração em Deus. Vamos descansar o nosso coração no Senhor, porque Deus é aquele que opera verdadeiramente em nós. Amém? Então, a onisciência de Deus, no Salmo 139, já citamos aqui, o salmista vai falar, quando eu me assento e me levanto. Irmãos, olha, são os detalhes. Você que é casado, está namorando, em algum momento você já parou para ficar observando a sua esposa ou esposo, seu filho, sentando e levantando, a maneira como senta, levanta? Raramente nós fazemos isso. Olha como que ele senta, né? Senta, dobra a perninha. Olha como ele senta, estica a perna e dificilmente nós fazemos isso. Mas o Deus, irmãos, que é onisciente, que conhece os detalhes das nossas vidas, Ele nos sonda, e sondar é perscrutar profundamente. Ele nos sonda, nos conhece, sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. Isso não é novidade para Deus, aquilo que é rotineiro para nós, não é novidade para Deus, porque Deus conhece a nossa vida pelo avesso. Portanto, se você está aqui nessa noite, talvez com seu coração cheio de tantas indagações, tantos questionamentos, isso faz parte da nossa natureza humana. Não é pecado você questionar, não é pecado. A gente tem uma teologia aí que diz assim, você não pode perguntar a Deus o porquê, pergunte a Deus para quê. Tanto faz perguntar para Deus o porquê ou para quê, a Bíblia vai te credenciar a fazer isso. Pastor, mas eu não posso perguntar para Deus o porquê que eu estou sofrendo. Pode. O próprio Senhor Jesus, estando na cruz do Calvário, Ele fez essa oração, Deus meu, por que me desamparaste? Se Ele, como Filho de Deus, perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Imaginemos nós, como seres limitados que somos, os questionamentos não tem problema. Deus não vai se sentir ofendido, Deus só vai se sentir ofendido se você passar a murmurar contra Deus. Que é diferente, é quando a pessoa começa a proferir palavras que, de fato, chocam no sentido espiritual. É o que o povo de Israel fez lá no passado. Ah, Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrermos aqui nesse deserto. Lá não tinha cebola, não tinha alimentação, não tinha sepulcro. Começaram a murmurar, portanto não entraram na terra de Canaã. A murmuração, ela fere o princípio da nossa crença em Deus. Mas os questionamentos, eles podem nos levar a consolidarmos ainda mais a nossa fé no Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Alguém chegou para mim, pastor, tenho batido tanto o carro, por que isso está acontecendo comigo? Né? São momentos reflexivos, que devem fazer parte das nossas vidas. Não é pecado você perguntar, repito. Assim como a gente participou do funeral, e aí eu vi alguém até bem intencionado, falando assim com a mãe do que faleceu, não chora não, não fica chorando. Não, aquele é o momento de chorar, então chora. Né? Não tem que ficar contendo lágrimas em nome de uma suposta vida cristã. Não, somos humanos. E como somos seres humanos, a Bíblia ela vai nos mostrar que nós vivemos esses paradoxos, estão presentes. Ora nós sorrimos, ora nós choramos, ora nós estamos querendo abraçar, ora nós não estamos querendo abraçar, ora queremos estar juntos, ora queremos ficar mais enclausurados. Faz parte dos momentos nossos. Está lá em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. E nós precisamos entender isso à luz da onisciência de Deus, que nada disso de fato está oculto aos olhos do Senhor, mas eu não posso deixar que absolutamente nada, aquela resposta de imediato que eu quero, nem sempre vai vir, e Deus pode responder também de imediato. Nós temos no Salmo 70 uma oração belíssima do salmista,
é aquela oração de desespero, em que o salmista vai orar dizendo assim: Senhor, apressa-te em me socorrer, porque os inimigos estavam dizendo, sabe, começaram ali a criticar o salmista, mas ele estava ali orando: Senhor, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Às vezes nós falamos assim com Deus: não tem problema, Senhor, eu preciso de uma urgência, Senhor, eu preciso de uma ação breve do Senhor. Senhor, Ele pode até não atender, mas a sua oração você pode fazer. Você pode buscar a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Coloque esse salmo para nós, Renato, 70. Amados, a nossa ignorância, Deus nos responde com a sua onisciência. E a fé, ela não exige compreender tudo, mas exige confiar em Deus em todas as coisas. É preciso nós compreendermos esse princípio. Olha lá, o que vamos dizer juntos? Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Olha que oração de desespero. Senhor, tenha pressa, Senhor, estou precisando. Por quê? Olha o versículo 2. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. E ele continua dizendo: voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, E ele continua dizendo: folguem, vamos ler juntos? Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente. O que nós vamos dizer? Vamos falar juntos? Engrandecido seja Deus. Olha que palavra maravilhosa. Folguem e alegrem-se em ti. Diante das nossas ignorâncias, nós temos a onisciência de Deus que nos conduz a isso. Folguem e alegrem-se em ti todos que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. É daqui que eles, se você pegar a nota aí, né? Na notinha tem lá uma palavra assim: louvado seja Deus. É o termo aqui que nós temos do Salmo 70. É bendito seja Deus, ou louvado seja Deus, ou engrandecido seja Deus. Amém, queridos? Amém? Nas nossas fraquezas, as nossas limitações se manifestam, muitas vezes a nossa ignorância, porque nós não estamos tentando entender, e aí quando eu falo que nem sempre Deus vai me responder, é porque nós sabemos que na nossa limitação, nem sempre nós vamos ter resposta para tudo. Seria muito bom se tivéssemos. Contudo, abre-se aqui um parêntese para dizer que a Bíblia nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. Através da oração, Deus pode trazer à tona aquilo que está acontecendo conosco. Deus pode revelar para nós o que é que está sucedendo. Pastor, está luta, está dificuldade, eu não sei, será que é batalha espiritual, está no campo espiritual? Pode ser que sim, então ore a Deus, e através da oração, Deus que é onisciente, Ele vai trazer à tona, vai trazer para o seu coração, vai revelar a você o que de fato está acontecendo. Mas se isso não vier, fiquemos, Renato, com Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, olha o que está escrito aqui, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Quando alguém lhe perguntar alguma coisa muito difícil, que você não souber a resposta, aí você tem uma referência bíblica. Vamos falar juntos? As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, em face daquilo que você não tem resposta, não há uma resposta científica, não há uma resposta teológica, não há uma resposta filosófica, não há uma resposta antropológica, então você pode dizer assim: olha, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas Ele tem conferido a nós. Amém? Amém? Diga-me assim: diante da minha instabilidade, Deus me responde com a sua imutabilidade. Leiamos Hebreus capítulo 13, versículo 8, por gentileza. Hebreus capítulo 13, versículo 8. A nossa instabilidade. Aqui fala, irmãos, de insegurança. Talvez você entrou aqui e está se sentindo tão inseguro. Talvez você entrou aqui nessa noite e está se sentindo tão instável diante de tantas situações.
Talvez você entrou aqui nessa noite, você percebe que, sabe, pastor, tem um medo presente no meu coração, pastor, eu estou temendo, sabe, irmãos, olha o que nós temos aqui. Jesus Cristo é o quê? É o mesmo ontem, hoje e será o quê? Eternamente. Diante das nossas instabilidades, da nossa insegurança, nós precisamos aprender de fato a descansar o nosso coração no caráter de Deus, no caráter do Senhor. Aqui no texto-chave que nós lemos, o profeta Isaías vai dizer que os jovens cansarão, se fatigarão, mas aqueles que fazem o quê? Que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque esperam em quem? No Senhor. Diante das nossas instabilidades, inseguranças, temores, precisamos aprender a esperar no Senhor. Porque se nós aprendemos a esperar em Deus, nos diz então, amados, o salmista no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse, vamos falar juntos? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, aleluia! Aleluia, diante da minha insegurança, da minha instabilidade, Ele vem e se apresenta a mim como sendo um Deus imutável, e esse Deus imutável na pessoa de Jesus, está claro aqui para nós em Hebreus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele esteve com os seus no passado, Ele esteve com os discípulos, Ele esteve com a igreja primitiva, e Ele continua conosco como igreja Batista Rema, Ele não nos desampara, aleluia. Então, continua, meu amado irmão, se alicerçando a cada dia mais na palavra de Deus. Continuemos alicerçados, sabe, eu preciso estar calçado na palavra. Eu não vou temer o mal, não vou temer nada, porque eu sei que aquele que está em mim é maior do que aquele que opera nos filhos da desobediência. Eu sei que Ele não me desampara, eu sei que ainda que esteja tudo meio nebuloso na minha frente, ainda que esteja tudo escuro, ainda que esteja tudo nublado na minha frente, contudo, eu preciso entender que Deus é um ser imutável, e na sua imutabilidade, Ele garantiu estar com o seu povo, e Ele está conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B do versículo, diz Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, aleluia. Diga isso para o meu irmão, Ele está com você. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, é o Deus que está presente nas nossas vidas, amém? Amém? Então quem conhece esse Deus imutável, que na sua característica continua presente na vida do seu povo, é aquele que permanece firme diante de um mundo tão instável, mas é aquela pessoa que permanece inabalável. Lembra lá do salmista, quando ele fala sobre isso? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor. E no Salmo vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanece para sempre. Amém? São como os montes. Olha, monte é aquele negócio que fica lá, plantado, ficou lá. Não muda, passa anos e mais anos, está lá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam na sua estrutura, mas firme permanece para sempre. Deus nos chamou para estarmos firmes. Permita a Deus que os novos na fé, que aqui estão, possam se firmar de tal maneira diante do Senhor, que daqui a pouco você estará com 10 anos de vida cristã, 20 anos de vida cristã, 30 anos de vida cristã, mas continua reafirmando a sua fé. Eu continuo crendo em Deus, eu continuo amando o Senhor, eu continuo temendo a Deus, eu continuo desejando fazer a vontade do Senhor, eu continuo amando o Senhor, porque é esse ardor que Deus quer que nós tenhamos nos nossos corações. Paulo guardou isso. Por isso que Paulo falou assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei o quê?
eu guardei a fé. Amém? Essa fé que Deus, Ele é imutável. É um Deus que está presente nas nossas vidas. Parece estranho e parece tão comum quando nós falamos desse Deus que está presente, mas isso, irmãos, é algo que, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Os ímpios não têm o que nós temos. Os não crentes não têm o que nós temos. Nós temos o Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que neles há, o Deus que nos chamou, o Deus que fez do nosso coração a sua habitação. Nós temos esse Deus que está conosco. Por isso nós temos no Salmo 46, o Senhor dos Exércitos. Olha, Salmo 46 fala assim, começa dizendo assim: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente nas tribulações. No versículo 7, vai dizer assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo 11, ele vai repetir: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que maravilha. Aleluia! Os ímpios não têm isso. Nós temos essa segurança de um Deus que está presente nas nossas vidas, e um Deus que está inserido, entrelaçado conosco na nossa história. Que coisa maravilhosa. Então guarde isso no seu coração. Eu me lembro de quando eu fazia o curso de História, eu me lembro de uma aluna de um período sucessor ao meu, estava no 4º período, ela estava no 5º período, e nós estávamos no intervalo, no momento de oração, que nós tínhamos lá no curso de História, e ela nos jogou oração, porque alguns alunos foram convidados para visitar um professor que estava definhado em uma cama no hospital, com câncer, e ele sempre se dizia ateu, e não aceitava que ninguém falasse com ele do amor de Deus. E ela foi com aqueles alunos, e quando ela chegou naquele hospital, ela depois me trouxe um relato dizendo assim que aquele professor, ela olhou para ele e falou assim: professor, nós viemos aqui visitar o senhor, mas eu não vou orar pelo senhor, porque não faz sentido eu me propor a orar pelo senhor, porque o senhor sempre declarou na sala de aula que o senhor não cria em Deus, que o senhor é adepto ao ateísmo. Então, eu, como professo a fé cristã, eu temo a Deus, eu creio que existe um Deus, eu creio que existe um Criador, então, mas eu entendo que não faz sentido eu me dispor a orar pelo Senhor, haja visto que o Senhor não gosta da ideia da existência de Deus. E ela me disse que ficou surpreendida com a atitude do professor, que mesmo fragilizado, segurou na mão dela, apertou a sua mão e disse assim: clama o seu Deus por mim, roga o seu Deus por mim. E ela: pastor, eu confesso que orei por ele ali, mas fiquei com o coração regozijando, porque a vida toda a pessoa se reafirma, mas ali ele como que dizendo, embora na minha incredulidade dizia que Deus não existe, mas clama o seu Deus por mim. E aí nós percebemos, irmãos, que de fato Deus é um Deus que age nas nossas vidas. Amém? Precisamos alicerçar o nosso coração na palavra de Deus. Outra questão tão importante em relação às nossas fragilidades é que muitas vezes, nas nossas fragilidades, a culpa tenta ocupar o nosso coração. Um coração que se sente culpado. E aí a pessoa ela fica atormentada por um sentimento de que eu fiz algo de errado, mas nós precisamos entender que a nossa culpa, nós precisamos entender que Deus nos responde com a sua santidade, com a sua justiça, com o seu amor. Os atributos de Deus, irmãos, são presentes. Quando você se sentir culpado de alguma coisa, eles se manifestam. De que maneira, pastor? Sinalizando para nós que o pecado, de fato, deve ser tratado como pecado, não na sua superficialidade, mas que a graça de Deus, ela não ignora o pecador. Pelo contrário, a graça de Deus transforma o pecador que se arrependeu, dando a ele as chances necessárias para ele retomar a sua vida diante do Senhor. Isso é graça de Deus. Amém?
E essa graça maravilhosa de Deus, a sua justiça e a sua santidade, quando nós nos arrependemos, recebemos o perdão do Senhor que nos é oferecido em Cristo Jesus e nos mostra, irmãos, um caminho a ser trilhado. Eu preciso continuar trilhando no caminho da santidade, na busca de Deus, e a minha culpa, Deus vai arrancar a culpa do meu coração, a culpa da minha mente, porque se nós preservarmos a culpa, o nosso inimigo certamente ficará trazendo à nossa memória os nossos erros, mas os nossos erros confessados, eles são purificados no sangue de Jesus. Amém, queridos? Amém? Precisamos entender isso. A história diz que nós temos pessoas que foram expulsar demônios, com Martinho Lutero, e o diabo começou a trazer ali os pecados que ele havia cometido. E após uma lista, Lutero perguntou: tem mais algum pecado a acrescentar nessa lista? E o diabo disse: não, pois você esqueceu do principal. Qual que é o principal? É que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, já me purificou de todos estes pecados. Eu sou um ser livre na pessoa de Jesus. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, tem alguma, sabe, de repente trazendo sobre si alguma culpa, alguma coisa que você fez, que feriu lá atrás, então confesse ao Senhor e se sinta liberto de qualquer culpa, porque o sangue de Jesus de fato nos purifica de todo pecado. Aleluia! Louvado seja Deus. E a santidade de Deus, irmãos, nos revela, nos mostra através da cruz que o Senhor nos ama assim como nós somos. Por isso nós temos em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode falar comigo, diga-me assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, indignos do amor do Senhor, mas Deus nos provou o seu amor, derramando o seu amor nos nossos corações. Amém? Não caminhe carregando culpa, não caminhe carregando um peso que Deus já propôs arrancar da sua mente, da sua cabeça, do seu coração. Caminhe na liberdade que Jesus veio trazer, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele veio para trazer libertação total. Então a nossa culpa, Deus nos responde com a sua santidade, com a sua justiça e com o seu amor. Diga-me se a nossa infidelidade, Deus responde com a sua fidelidade. Vejamos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, por gentileza. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Olha o que o irmão Paulo escreve ao jovem Timóteo, dizendo: vamos ler juntos? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Capítulo 2, versículo 13. Está no 3, né? Versículo 13. Vamos ler juntos? Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Vamos ler mais uma vez? Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então a nossa infidelidade, Deus nos responde com a sua fidelidade. Ouçamos bem, aqui não é, em hipótese alguma, não está figurado aqui alguma concessão para sermos infiéis. O que Paulo está dizendo é: se formos infiéis, se porventura a gente se declinar a tal ponto de sermos infiéis, Deus permanece fiel. Porque a infidelidade do homem não altera essa qualidade de Deus, que é a sua fidelidade. O pecado do homem não altera a santidade de Deus. A finitude do homem não altera a infinitude de Deus. A mutabilidade do homem não altera a imutabilidade de Deus. Então é preciso nós compreendermos isso nessa noite. Amém? Amém? Porque a nossa esperança está exatamente na fidelidade de Deus para conosco. Mas Deus quer que nós sejamos fiéis. Quando você estuda a Bíblia, fala assim: ao fiel, ao que permanecer firme. Então, há promessas de Deus para aqueles que são fiéis ao
Senhor. Não deixe que nada, meu irmão, esteja, descaracterizando você, fazendo com que você se torne um cristão infiel. E nós não estamos falando aqui só de dízimo, oferta, estamos falando de integridade diante do Senhor, estamos falando de transparência diante do Senhor, estamos falando de entrega diante do Senhor, estamos falando, de sinceridade diante do Senhor, estamos falando de temor diante do Senhor. Precisamos ter esse princípio da fidelidade presente nas nossas vidas. Amém? E é muito importante nós dizermos nessa noite que nós não devemos permitir que as nossas quedas venham definir a nossa caminhada cristã. Não permitamos que momentos de vacilos estejam determinando a nossa caminhada. Por isso que para quem dirige aí, há sempre aquelas placas. Agora há pouco a gente estava vindo, aí está assim, vira lá, tal, pega a terceira rua, depois sai na terceira rua, depois faz um retorno, e o GPS vai sinalizando, mapeando para a gente. Então nós temos isso que acontece muitas vezes. Às vezes você está aqui nessa noite, de repente você está como que diante de uma rua sem saída. Você foi com o seu carro, com a sua vida, está diante de uma rua sem saída, e você fala, e agora, o que eu vou fazer? Então é só você converter. Converter significa o quê? Mudança de direção. Eu estou indo por esse caminho, mas eu sei que esse caminho é pernicioso, eu sei que esse caminho aqui é um caminho que desagrada a Deus, então eu vou me converter, eu vou mudar de direção. São as oportunidades que Deus nos traz. Amém, queridos? Amém? Então não vamos permitir que momentos estejam definindo a nossa caminhada, mas vamos recomeçar diante de Deus quantas vezes necessário for. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus chega para Pedro e fala: Simão Barjonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Eu preciso confiar na fidelidade de Deus mais do que nas minhas falhas. Nós servimos um Deus fiel. Amém? Amém? Sabe o que é fidelidade? Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Olha como que se manifesta a fidelidade de Deus. Olha lá, ó. Mateus capítulo 24, versículo 35. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos ler mais uma vez? Passará, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando Deus fala assim, mas as minhas palavras não hão de passar, Ele está mostrando que Ele é um Deus fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se está escrito, Ele vai fazer isso valer nas nossas vidas. Ainda que os homens, ainda que todos venham negar, mas Deus, Ele não nega a si mesmo. Portanto, Deus continua fiel. Amém? Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, a nossa infidelidade, precisamos entender, que as nossas fraquezas não são maiores do que a fidelidade de Deus para conosco. Deus é poderoso. Amém? Amados, diga comigo assim: a minha finitude, Deus responde com a sua eternidade. Veja Salmo 90, versículo 2, o que está escrito? Salmo 90, versículo 2. Moisés, irmãos, ele escreve esse salmo, e nós sabemos que Deus não tem o princípio nem terá fim, Ele é um Deus eterno, a eternidade faz parte, desse atributo natural de Deus. E nós falamos aqui dos dois atributos naturais, que são incomunicáveis aos homens, atributos morais que Deus confere a nós, santidade, amor, justiça. Mas ali Moisés vai dizer assim: antes que os montes nascessem. Será que você pode ler comigo? Entra na cabeça de Moisés, aquele moço tão experiente com Deus, ele escreve esse salmo e vai dizer assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. Aleluia! Amém, amados? Isso significa, irmãos, que devemos estar com os nossos olhos fitos na eternidade de Deus. E a essa eternidade, nós temos João capítulo 3,
Coloca para nós, Renato, só para a gente rememorar. Porque Deus é eterno, irmãos. Como Deus é eterno, o que Ele propõe para cada um de nós? O que Deus propõe para você? Esse Deus eterno propõe o que para a igreja? Pensa comigo. O Deus eterno propõe o quê? Só a Simar que passou na escola dominical hoje? Esse Deus eterno, Ele propõe àqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, a eternidade com Ele, após o arrebatamento da igreja. Amém? Por isso nós temos aqui João 3,16. Olha o que está escrito lá, João 3,16. Vamos ler juntos? Porque Deus ama o mundo o quê? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não... Tem gente que crê no Senhor nessa noite? Amém? Então, para que todo aquele que nele crê não pereça. Fala assim, eu não vou perecer. Eu não vou perecer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas e aqueles que não creem? E aqueles que não aceitaram? E aqueles que estão recusando? A Bíblia tem a resposta também. Vamos lá no versículo 36? Olha o que nós temos no versículo 36. João 3,36. Vamos ler juntos? Aquele que crê no Filho tem o quê? Aleluia! Aquele que crê, o Deus eterno propõe àqueles que têm o Filho a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a Bíblia responde. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem uma pessoa que ainda não teve o esclarecimento do Evangelho na sua casa, na sua família, um amigo, você tem a missão de levar aos seus o conhecimento de Deus, para que eles não venham vivenciar isso na vida após a morte, ou no arrebatamento da igreja, para que eles não venham vivenciar a ira de Deus sobre eles. É uma responsabilidade que nós temos. Tem pessoas salvas aqui nessa noite? Tem pessoas salvas? Tem gente que crê em Jesus aqui nessa noite? Tem gente que tem familiares que não creem em Jesus? Tem gente? Então você tem a missão de sair daqui hoje, mandar uma mensagem para essa pessoa, dizendo assim, olha, Jesus te ama, você é importante para Deus. Aproveita as suas redes sociais. Não vai ficar conversando fiado, né? Não tem problema em você prosear com alguém, mas mande uma mensagem de salvação, de vida eterna. Usa isso no seu status. Pastor, mas eu não tenho essa habilidade. A gente está disponibilizando lá no grupo da igreja algumas reflexões. Coloca lá. Pastor, mas essas reflexões, sim. Nós não sabemos, irmãos, quando você solta na internet, nós não sabemos aonde essa mensagem vai parar. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu gravava aqui os sermões, além de gente filmar, eu gravava aqui e distribuía nos meus contatos. E um dia alguém me ligou lá da África, um missionário brasileiro, dizendo assim, pastor, tinha um telefone, colocava lá, depois falava o telefone, pastor, eu estou ligando para o senhor vê aí onde a mensagem do senhor foi parar. Eles traduziram a mensagem de áudio que eu gravei aqui para a língua de uma tribo africana, e eles estavam ali ouvindo a mensagem bíblica, a minha voz, mas a tradução estava lá, colocada numa caixa de som no momento de culto, e a mensagem estava correndo lá. Eu jamais pensei, né, que a minha voz fosse chegar lá na África. Uma vez, alguém entrou em contato comigo assim, pastor, eu estou entrando em contato com o senhor porque eu tive um descontentamento familiar e eu me propus a matar a minha irmã. Mas eu vi uma mensagem de áudio que chegou para mim e eu confesso para o senhor que a mensagem, ela mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. Eu fiquei 3 dias, diz o rapaz, 3 dias à espreita, tucaiando a minha irmã, esperando o momento certo para matá-la. Mas quando eu vi a mensagem em áudio que alguém me encaminhou, Deus mudou meu coração, eu estou entrando em contato para dizer para o senhor que eu estou indo numa igreja evangélica. Deus purificou meu coração.
Nós não sabemos aonde que a mensagem vai. Então, aproveita a oportunidade, prega, anuncia. Porque a ira de Deus permanece sobre aqueles que não têm o Filho de Deus ali como seu Salvador e Senhor. Olha aqui que nos diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. Já percebeu a seriedade da coisa? Então nós precisamos mostrar essa mensagem, irmãos, para as pessoas, orientá-las a estarem de fato entendendo que Deus responde à nossa finitude com a sua eternidade, e como Deus é eterno, Ele quer também que nós tenhamos a vida eterna. É o que Ele plantou no seu coração e no meu coração. Irmãos, nós servimos a Deus por aquilo que Deus é, mas temos consciência de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Tem alguém com o nome escrito no livro da vida aqui nessa noite? Aleluia! Então Deus nos responde assim: quem conhece a Deus, esse Deus eterno, aprende de fato a viver, amados irmãos, com prioridades eternas, porque Deus é eterno e Ele quer que nós tenhamos também prioridades eternas. Os nossos valores não estão nesse mundo, ainda que tenhamos aqui coisas de valor, mas os nossos valores estão na eternidade. Jesus falou assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que está o nosso tesouro? É nos céus. Então nós temos Paulo escrevendo à igreja de Colossos, dizendo assim: buscai as coisas que são lá de cima, e não as coisas que são da terra. Amém? Diga comigo assim: a minha solidão, Deus responde com a sua onipresença. Amém, queridos? A minha solidão, Deus me responde com a sua presença. Salmo 139, a partir do versículo 7, o salmista vai nos mostrar que a nossa solidão, olha, ele vai dizer assim no versículo 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, eis que lá tu estás, se desça ao mais profundo abismo, eis que lá tu estás também. Então, amados, nós sabemos que Deus responde a todos nós com a sua onipresença. Deus está conosco. Vamos descansar no nosso coração, vamos buscar a presença de Deus, vamos continuar confiando nesse Deus que está conosco. Diga-me assim: as nossas incertezas, Deus nos responde com a sua infinitude. Vamos ver o Salmo 147, versículo 5. Olha que coisa tremenda, né? Nós falamos aí, né, das nossas incertezas. Todo mundo fica assim: pastor, o que será após a próxima eleição? Todo mundo fica incerto. No campo da economia, no campo da igreja, projetos sendo votados aí, né, para prejudicar a pregação do evangelho. O que será da igreja? O que será de todos nós? Um mundo de incertezas. Mas nas nossas incertezas, Deus nos responde com a sua infinitude, ou com a sua infinidade. Nos diz assim a palavra do Senhor: grande é o nosso Senhor e grande, olha, grande é o nosso Senhor e grande poder. De grande poder, o seu entendimento é infinito. Vamos ler juntos mais uma vez? Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento. É o que? O seu entendimento? Tem um ponto vírgula ali, né? Vamos lá. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, ponto, vírgula. O seu entendimento é infinito. Aleluia! O seu entendimento é infinito. Aleluia! Ou seja, Deus não tem limites para agir a nosso favor. A Bíblia diz que Deus move até o coração do rei a nosso favor. Deus move. Sabe aquela porta que está para abrir, você está orando, está pedindo a Deus, Deus vai lá e toca. Deus pode fazer isso. Amém? Porque nós sabemos que Deus não se limita diante das nossas limitações, repito. Por isso devemos viver pela fé. Para nós caminharmos para o encerramento, diga assim: a nossa desconfiança, Deus responde com o seu amor. Já falamos aqui. A nossa desconfiança, Deus responde com o seu amor. Diga assim: a nossa injustiça, Deus responde com a sua justiça. E nessa noite, irmãos, o que nós precisamos entender é o princípio estabelecido pelo profeta Isaías, que aqueles que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você entrou aqui nessa noite cansado, deprimido, angustiado, se você entrou aqui nessa noite em que a gente percebe que as fraquezas humanas estão aí, sabe, batendo a sua porta, essas questões todas que nós colocamos aqui, confiemos nos atributos naturais e nos atributos morais de Deus. Confiamos na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, na sua infinidade, na sua imutabilidade, na sua eternidade, no seu amor, no seu perdão. Confiemos na sua justiça, confiemos na santidade de Deus. Vamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga assim agora para o irmão: meu irmão, você tem que ir embora para casa, entendendo que você serve um Deus que fez tudo perfeito, Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que neles há. Vamos colocar de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Vamos deixar esse Deus dirigir os nossos passos. Talvez você chegou aqui nessa noite e falou: pastor, estou aqui assim, ó. Cheguei no limite, pastor. O limite para nós, irmãos, é um começo para Deus. Muitas vezes, quando nós chegamos no nosso limite, são nos nossos limites que nós começamos a experimentar o sobrenatural de Deus. Porque aí, o que é humano já vai deixando de existir. A gente passa a entender que é só pela ação soberana de Deus. Deus é poderoso. Feche os seus olhos nesse momento. Você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Podemos fazer isso nesse instante? Se aproxime de alguém. Eu sei que tem alguém precisando que você ore por ele e vice-versa. Vamos orar uns pelos outros. Se você entrou aqui de fato cansado, inseguro, abatido, sobrecarregado, deixe o Senhor aliviar o seu coração nessa noite. Coloque o irmão, a irmã, diante do Senhor nesse instante. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus maravilhoso és tu, Pai. Estamos aqui agora, Deus amado, nesse momento de oração. A tua palavra, Deus, nos diz que nós devemos orar uns pelos outros. A tua palavra nos diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E nesse momento, Senhor Deus, nós estamos colocando agora cada vida diante do Senhor. Ó Deus, toca no coração, Senhor Deus, toca na alma. Ó Deus, quem sabe alguém aqui com a sua alma borbulhando. Ó Deus, enfervecida de tantas preocupações. E nós estamos vendo aqui, Pai amado, os atributos, as qualidades do Senhor. Ó Deus, versus as fraquezas humanas. Ó Deus, todas essas fraquezas muitas vezes estão presentes nas nossas vidas, ó Pai amado. Ó Deus, fraquezas que nos colocam como seres limitados, que geram ignorância nas nossas vidas, instabilidade, culpa. Ó Deus, muitas vezes muitos são tomados pela infidelidade. Ó Deus, mas nessa noite, Pai, nós precisamos entender que o Senhor é o Deus que está conosco, é o Deus que não nos desampara, é o Deus que está presente, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos orienta, é o Deus, ó Pai amado, que afofa a cama daquele que está no leito. É o Deus, ó Pai amado, que de fato, ó Deus, manifesta o poder do Senhor nas nossas fraquezas. Toma nas tuas mãos agora, Pai amado, cada vida, Senhor. Ó Deus, entra com o poder renovador do Senhor. Entra, Deus amado, com um poder, ó Deus querido, renovador. Renova as forças de cada um nessa noite. Renova o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor. Ó Deus, porque nós cremos na ação, na intervenção do Senhor.
Ó Deus, toca na pele, toca na carne, toca nos nervos, toca nos glóbulos brancos, vermelhos. Ó Deus, toca, Deus amado, ó Deus, em cada parte do nosso corpo e arranca todo o mal. Esteja extirpando, Deus amado, com todo o mal, com toda doença, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus querido, nós oramos a Ti, Senhor, nossa vida está escondida em Ti, a nossa vida está diante do Senhor. Ó Deus, Tu tens o controle absoluto, nada foge ao controle do Senhor. E nessa noite nós abençoamos, colocamos o emprego, o trabalho de cada um nas Tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar as famílias que aqui estão presentes. Abençoamos os nossos familiares, ó Deus, que ainda não servem ao Senhor. Transforma-os, ó Pai. Ó Deus, liberta-os, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, e colocamos nas Tuas mãos agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados, sejamos todos abençoados nessa noite. Em nome de Jesus. Seja abençoado na sua necessidade. Seja abençoada na sua necessidade. Que Deus possa tocar na sua intimidade nessa noite. Na sua particularidade nessa noite. Aquilo que nós não sabemos, Deus sabe, que Ele possa estar tocando agora em cada situação, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu empreendimento, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos. Eu ministro a bênção de Deus nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Seja abençoado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor.